Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento. E eu quero ler dois versículos que está em Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Assim está no versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, ou seja, os judeus, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, o que acontece? No versículo 19, fica claro que os que estão debaixo da lei, nos dias que Paulo estava falando, não é hoje, nos dias lá entre o ano 45 e o ano 65, vamos colocar logo nesse longo intervalo, ele estava falando que os judeus que estavam sob a lei e os prosélitos, que eram os gentios convertidos ao judaísmo, que tentavam praticar as obras da lei, eles estavam debaixo da lei, por isso seriam passíveis de juízo de Deus. O juízo, a sentença de Deus, o cálice da ira, seria derramado a todos aqueles que receberam as leis, mas não as cumpriram. Está lá cheio de maldições, falando em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Os que não cumprissem as leis, 613 itens, seriam amaldiçoados. E ali, se você ler o Deuteronômio 28, você vai ver que é inúmeras, centenas maldições em cima das pessoas. Já no versículo 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, Paulo estava falando que não era mediante o cumprimento de nenhum item da lei dada a Moisés por intermédio de anjo no Monte Sinai, que uma pessoa poderia ser justificada perante a Deus. Aí eu te pergunto, vamos trazer isso para os nossos dias, ano 2023, mês de janeiro, dentro dessas chamadas igrejas, o que é pregado para essas pessoas? O que é ensinado para essas pessoas? Não são as leis de Moisés? Não são as leis dadas a Moisés? Batismo, dízimo, oferta, buscar Deus em templo, apresentar criança, buscar Deus em monte, jejum, óleo na cabeça, os líderes religiosos pregando em cima de um altar, e nós sabemos que onde tem altar representa local de sacrifício, outros travestidos de judeus, usando quipá, tabite, roupas com franjas, cópia bem frajutinha dos judeus, dos fariseus. Então, esses religiosos, eles estão na contramão do que Paulo ensinou, porque mediante estar debaixo, sob a lei, é que tinham plenamente consciência do pecado. O que era pecado? 1 João 3,4. Eram as transgressões das leis. E o fim da lei, ou das leis, o fim das leis foi Cristo. E o símbolo maior da lei, que representava, era o templo que havia em Jerusalém, o qual foi totalmente destruído, aniquilado no ano 70 DC. Então é muita, simplicidade, ignorância, falta de conhecimento, inabilidade no manuseio com os escritos bíblicos, ficarem essas pessoas procurando a religião, praticando obras antigas, obras que foram aniquiladas, foram dado fim há quase 2000 anos. Então o ensino que eles praticam nesses lugares aí, que eles chamam de igreja, na verdade, são ensinos pré-históricos, são ensinos arcaicos, são obras mortas que não servem mais para nada. Não serve mais nada. Teve o seu tempo, foi dado aos judeus, porém, elas, em vez de corrigirem os judeus, fizeram o quê? Fizeram colocar para fora ainda mais as transgressões
da natureza carnal deles, dos judeus. Isso fez a lei. A lei teve esse papel. Então ficou escancarado os pecados dos judeus. Aí Paulo, eu vou ler novamente o versículo 20, portanto ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então eu falo a você, eu não sou pecador. Se você do outro lado já se libertou da religião, você que não busca mais Deus em templo, você que está vivendo uma vida ligada somente ao espiritual, ao Deus que é o Espírito, e você acredita nisso, você deixa-se conduzir por Ele, então você também não está debaixo do pecado. Então, sabendo do escrito desse, para que eu vou praticar obras antes da cruz? Ou mesmo, depois da cruz, ainda continuou o símbolo maior que era o templo. Então, como que eu vou sair da minha casa, aqui na Zona Norte, Jardim Brasil, e vou lá no Brás, lá onde tem aquele templo que cabe 10 mil pessoas sentadas? O que eu vou fazer se eu estiver aí? Eu estarei da liberdade, indo para o lugar que prega lei, que prega Moisés. Tem cabimento um negócio desse? Eu hoje não tenho pecado, eu pratico transgressões da minha carne. A minha carne vive transgredindo 24 horas por dia. Aí eu vou sair disso e vou lá assistir uma reunião de 1h30, 2 horas, ouvir praticamente 20, 30 envelopes passando, saquetel, sacolinha, meia, gorro do Papai Noel, tudo lá passando, óleo, oração em nome de Jesus, ou seja, eu vou me colocar debaixo dos pecados, que não foi dado para mim aquelas leis, e nem para você, eu vou sair da minha casa e vou lá para ficar debaixo de pecados, debaixo de acusações, sabendo que se eu for lá, nada do que eu fizer lá dentro, eu estarei sendo justificado por Deus? Não, isso é muita ignorância. Isso é muita falta de conhecimento. Isso é coisa de a pessoa ser muito menino, muito inocente. É a pessoa não saber nada da Bíblia. E assim está o mundo. E assim estão os religiosos, vivendo nessas casas de fraude, nessas casas de manobras, de manipulações, achando que estão sendo justificados por Deus, achando que estão agradando ao Pai. Fazendo com isso o quê? Querendo desqualificar o que Paulo disse, querendo transformar a verdade do Evangelho, a verdade dos Escritos, em mentira. Querendo dizer que não, tem que ir lá, tem que dar dízimo, porque o líder lá falou que se não der dízimo, vai vir o triturador, o cortador, o esmagador, e tudo isso aí. O ralador, vai vir tudo. Então a pessoa faz o quê? Está se colocando debaixo de julgo. Está se colocando debaixo de acusação. Está se colocando debaixo de algo que não existe mais. Não tem cabimento o negócio. Não tem cabimento. Nem os judeus que procuravam se justificarem para Deus, praticando obras, praticando as leis, não foram agraciados por Deus? Como eu vou fazer um negócio desse? Então, se você tem um parente, se você tem um amigo, se você tem uma pessoa próxima a você, fale com ela, mostre passagens para ela, fala para ela que ela está sendo enganada. Fala, olha, fulano, você está sendo enganado, você está sendo feito de trouxa, estão te roubando, estão te manipulando, você virou um robozinho religioso. Eles lá não sabem nada, eles querem só o seu dinheiro, eles querem só o seu patrimônio. Eles fazem a oração do Chaves, fazem a oraçãozinha falam uns balabas, uns cantarabes, e vai colocando a mão no seu bolso. Abra o olho. Eu não estou falando para você falar para essa pessoa, começa a seguir esse canal, se inscreve nesse canal. Não, não é isso não. É para você que já saiu do engano, você mostrar uma passagem dessa e explicar para ela, tá vendo? Tem mais isso aqui que Paulo falou aos gentios que estavam em Roma. Tem mais essa passagem mostrando que você indo lá onde você vai na sua religião, você está sendo enganado. Você está agindo como um ignorante da palavra. Apesar de você ter estudo, apesar de você ter pós-graduação, ter doutorado, mas você é um ignorante a respeito dos escritos bíblicos, tá bom? Então eu vou deixar com você essa pequena mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dá um joinha, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, e é o que eu falo sempre, vamos em frente, falando da palavra do Pai,
passando o nosso simples e humilde entendimento, quiçá uma meia dúzia de pessoas aí absorva esse entendimento e coloque em prática na sua vida, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.